Olá, paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, todos os que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, ok? Eu convido você para nos acompanhar um texto que fica lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meus amados, é um texto que nos ensina sobre as normas morais. É um texto que nos ensina como deve agir os crentes. Meus amados, é um texto que nos ensina a respeito da benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Então, convido você para nos acompanhar a leitura desse texto que diz assim: antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Meus amados, o que significa benignidade, um escudo protetor contra as porfias? Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 21, ele nos ensina que a benignidade confere vida longa, justiça e honra. Meus amados, o que significa benignidade? Um escudo protetor contra as porfias. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 14, ele nos ensina que a benignidade entre os irmãos. Meus amados, o que significa benignidade? Um escudo protetor contra as porfias. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, ele nos ensina que revesti-vos de toda a benignidade, que nós devemos se revestir de toda benignidade. Meus amados, o que significa benignidade? Um escudo protetor contra as porfias. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 10, ele nos ensina: o benigno não faz mal ao seu próximo. O benigno, ele não faz mal ao seu próximo. O que significa benignidade? É um escudo protetor contra as porfias. Meus amados, lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, ele nos ensina que Deus é favorável ao benigno. Deus, ele é favorável ao benigno. Meus amados, o que significa benignidade? É um escudo contra as porfias. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele nos ensina que a benignidade é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Meus amados, eu queria encerrar dizendo o que significa benignidade. É um escudo protetor contra as porfias. Ele nos ensina que a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. A benignidade na vida de um crente verdadeiro torna-o uma testemunha do amor de Deus. Meus amados, o que é que ele nos ensina? Ele nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele nos ensina que antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Ele nos ensina que nós
sejam dispostos a perdoar, que nós devemos ser dispostos a perdoar. E quando ele diz, como também Deus vos perdoou em Cristo, ele nos ensina que o perdão de Cristo a nós tem que ser sempre o motivo de nosso perdão aos outros. O perdão de Cristo, meus amados, o que ele fez na cruz por nós, tem que ser sempre o motivo de nosso perdão aos outros. Por quê? Porque Jesus nos perdoou. Então, se Jesus perdoou os nossos pecados na cruz, se ele já perdoou, se ele morreu por nós, uma dívida que nós não podíamos pagar, ele nos perdoou. Então, por que não perdoar o nosso próximo, aqueles que nós não conseguimos perdoar? Então, perdoe. Perdoe assim como Jesus perdoou aquele ladrão na cruz, aqueles malfeitores que rasgou a veste dele. Aquilo ali, Jesus, quando morreu na cruz, foi por nós. Então, nós devemos perdoar uns aos outros. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e todos os que rondam nos teus pensamentos, que tu ama, e todos aqueles que são filhos de Deus, que mesmo que você não ame, mas também são criatura, são filhos de Deus. Fica com Deus, em nome de Jesus, e amém. Amém.